A maioria das pessoas acredita que força é reagir, responder, confrontar, se defender, impor presença. Mas a verdadeira força é outra coisa. É permanecer inalterado. Napoleon Hill ensinou que o maior poder que um homem pode desenvolver é o domínio sobre seus próprios estados mentais. Ele afirmava que circunstâncias não moldam o destino. A resposta às circunstâncias molda. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Se algo consegue te afetar emocionalmente com facilidade, isso significa que você ainda não governa sua mente. Provérbios declara que aquele que domina o próprio espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Reflita nisso. Conquistar o exterior é comum. Governar o interior é raro. Dale Carnegie observava que homens influentes não são aqueles que falam mais alto, são aqueles que não perdem o equilíbrio. O mundo testa você o tempo todo. Uma crítica, uma provocação, uma rejeição, um atraso, uma perda. Cada evento é um exame invisível e a pergunta silenciosa é sempre a mesma. Você reage ou escolhe? Existe uma diferença profunda entre parecer forte e ser imperturbável. Parecer forte exige esforço. Ser imperturbável exige estrutura mental. Napoleon Hill falava sobre a mente mestra. Mas antes de liderar outros, você precisa dominar o seu próprio sistema interno. E aqui começa a mudança. Haja como se nada te afetasse, não porque você é insensível, mas porque você escolhe o que merece entrar na sua consciência. Quando você age como se não fosse afetado, algo curioso acontece. As pessoas perdem o poder sobre você. A crítica não encontra terreno, a provocação não encontra eco, o ataque não encontra reação, e sem reação não há combustível. Carnegie ensinava que a maioria dos conflitos sobrevive da reciprocidade emocional. Se alguém lança irritação e você devolve irritação, o ciclo continua. Se alguém lança hostilidade e você oferece serenidade, o ciclo morre. Provérbios diz que a sabedoria torna o homem lento para se irar. Lento, não porque é fraco, mas porque é consciente. Aqui está uma verdade desconfortável. Grande parte do sofrimento humano não vem das situações. Vem do orgulho ferido. Você não sofre pelo que aconteceu. Você sofre pelo que aquilo significou para sua identidade. E se sua identidade for inabalável, nada externo se torna grande o suficiente para te deslocar. Napoleon Hill afirmava que todo fracasso carrega uma semente de benefício equivalente. Mas apenas mentes disciplinadas conseguem enxergar essa semente. Mentes reativas enxergam ofensa. Mentes treinadas enxergam oportunidade. É aqui que a mentalidade muda. Haja como se nada te afetasse. E aos poucos, nada afetará. Mas atenção, isso não é fingimento superficial. É construção interna deliberada. Nos próximos minutos, vamos entrar na arquitetura dessa mentalidade. Você vai entender como redefinir o significado das críticas, transformar emoções em ferramentas, eliminar a necessidade de aprovação, construir presença silenciosa, a engenharia da soberania emocional. E quando chegarmos ao final deste vídeo, você perceberá que ser inabalável não é ausência de emoção, é soberania emocional. Existe uma diferença entre controlar o comportamento e controlar a interpretação. A maioria tenta controlar ações externas. Poucos aprendem a governar o significado que atribuem aos acontecimentos. Napoleon Hill ensinava que o pensamento é a única coisa sobre a qual você possui controle absoluto. Mas quase ninguém exerce esse controle de forma consciente. Quando alguém critica você, o que realmente acontece? Palavras são emitidas. Ondas sonoras atravessam o espaço. Seu cérebro interpreta. E então, você decide se aquilo é ameaça ou informação. Essa decisão acontece em segundos, quase automática, baseada em crenças invisíveis. Se dentro de você existe insegurança, qualquer observação parece ataque. Se dentro de você existe convicção,
até um ataque se torna dado estratégico. Dale Carnegie compreendia isso com clareza. Ele ensinava que a crítica raramente é pessoal. Ela é, na maioria das vezes, projeção. Pessoas atacam a partir das próprias frustrações. Reagem a partir das próprias limitações. Julga quem ainda está em guerra interna. Provérbios declara que o prudente ignora a afronta. Ignorar não significa negar, significa escolher não absorver. Observe um detalhe importante. Você não é obrigado a aceitar mentalmente aquilo que escuta. Você pode ouvir sem internalizar. Napoleon Hill falava sobre a necessidade de desenvolver uma atitude mental positiva como disciplina, não como emoção espontânea. Disciplina implica escolha. Escolha implica consciência. E consciência exige pausa. Se algo te afeta, é porque você permitiu que entrasse sem filtro. A mente fraca reage, a mente treinada avalia. Pergunte a si mesmo diante de qualquer situação: isso realmente ameaça meus valores? Ou ameaça apenas meu ego? Ego ferido gera reatividade. Valores sólidos geram estabilidade. A maior parte das discussões nasce da necessidade de proteger uma autoimagem frágil. Carnegie ensinava que discutir é quase sempre inútil, porque mesmo quando você vence, cria resistência. Um homem imperturbável não precisa vencer debates. Ele vence pelo controle interno. Provérbios ensina que a resposta branda desvia o furor. Mas isso só é possível quando o espírito está governado. Aqui está a verdade que poucos aceitam. Você se sente ofendido apenas quando concorda, mesmo que inconscientemente, com a crítica. Se alguém chama você de incompetente e isso dói, é porque existe dúvida interna. Se alguém chama você de arrogante e isso desestabiliza, é porque existe medo de parecer assim. A crítica apenas toca onde há rachaduras. Portanto, ao invés de reagir, investigue o que dentro de mim foi tocado, que crença foi ativada, que insegurança foi exposta. Napoleon Hill afirmava que todo desafio contém uma oportunidade de autoconhecimento. O homem comum reage, o homem estratégico aprende. Quando você começa a enxergar cada provocação como diagnóstico interno, algo muda. Você para de lutar contra o mundo e começa a fortalecer a estrutura. Haja como se nada te afetasse, mas internamente use tudo como instrumento de aprimoramento. A diferença é sutil. Por fora, serenidade. Por dentro, crescimento constante. Isso cria uma presença rara. Pessoas percebem quando alguém não é facilmente deslocado. Há uma energia diferente, uma estabilidade que impõe respeito sem palavras. E aqui começa a construção da blindagem real. No próximo bloco, vamos entrar em algo ainda mais profundo: a eliminação da necessidade de aprovação. Porque enquanto você depender da validação externa, sempre haverá algo capaz de te afetar. A prisão invisível da aprovação. Você pode acreditar que deseja independência, mas se a opinião dos outros altera seu estado interno, você ainda está negociando sua liberdade. Napoleon Hill compreendia algo que poucos admitem. O medo da crítica é um dos maiores bloqueios da realização pessoal. Não é o fracasso que paralisa, é a possibilidade de julgamento. Observe com honestidade. Quantas decisões você já adiou por receio do que pensariam? Quantas opiniões você suavizou para evitar rejeição? Quantas vezes você se ajustou para ser aceito? Isso não é adaptação estratégica. Isso é dependência emocional. Dale Carnegie ensinava que as pessoas vivem sedentas por reconhecimento. Querem ser importantes, querem ser vistas, querem ser aprovadas. Mas quando essa necessidade se torna central, ela cria vulnerabilidade. Quem precisa ser validado pode ser manipulado. Provérbios declara que o temor aos homens arma laços. Laços prendem, laços limitam, laços silenciam seu verdadeiro potencial. Quando você age como se nada te afetasse, está enviando uma mensagem silenciosa. Minha identidade não depende da sua avaliação.
e isso altera completamente a dinâmica social. A maioria das pessoas testa os outros inconscientemente. Provoca, observa reações, mede segurança. Quando encontram alguém que reage com excesso, entendem onde está o ponto fraco. Quando encontram alguém estável, recuam, não porque têm medo, mas porque não encontram abertura. Napoleon Hill falava sobre a importância de desenvolver autoconfiança por meio de propósito definido. Quando você sabe exatamente quem está se tornando, opiniões perdem peso, porque você está orientado por direção interna, não por aplauso externo. Reflita profundamente. Se ninguém pudesse te elogiar, se ninguém pudesse te criticar, você continuaria fazendo o que faz? Se a resposta for não, você ainda não está agindo por convicção, está agindo por validação, e validação é instável. Hoje você é celebrado, amanhã esquecido, depois questionado. Aqueles que constroem algo duradouro aprendem cedo que a aprovação é volátil. Carnegie ensinava que não podemos impedir que as pessoas pensem ou falem, mas podemos decidir o impacto disso sobre nós. Provérbios afirma que o sábio aceita instrução, mas não se deixa dominar por insultos. Existe uma diferença entre aprender e absorver ofensa. Aprender fortalece, absorver enfraquece. Haja como se nada te afetasse, mas não porque você ignora feedback, e sim porque você filtra com maturidade. Você escuta, avalia, extrai o que serve, descarta o que é projeção, sem drama, sem necessidade de defesa, sem justificativas intermináveis. Justificativas constantes revelam insegurança. Estabilidade não precisa se explicar o tempo todo. E aqui está uma revelação poderosa. Quanto menos você busca a aprovação, mais respeito você desperta. Pessoas confiam em quem parece não implorar aceitação, confiam em quem sustenta postura, confiam em quem não altera princípios para agradar. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa com uma decisão firme. Decidir significa cortar alternativas emocionais. Ou você governa sua mente, ou será governado pelas opiniões. No próximo bloco, vamos aprofundar algo ainda mais estratégico: o uso do silêncio como ferramenta de poder. Porque muitas vezes a resposta mais forte é aquela que nunca é dita. O poder estratégico do silêncio. O homem comum acredita que força está na resposta imediata. O homem disciplinado entende que poder está na contenção. Napoleon Hill ensinava que energia mental direcionada constrói resultados, mas energia desperdiçada em conflitos emocionais constrói desgaste. Cada vez que você reage impulsivamente, você entrega controle. Cada vez que você se apressa para se justificar, você revela insegurança. O silêncio, quando usado com consciência, é uma arma invisível. Dale Carnegie observava que discussões raramente produzem vencedores reais. Elas produzem resistência, produzem ressentimento, produzem afastamento, mas o silêncio cria algo diferente. Ele cria espaço, e espaço é desconfortável para quem ataca. Quando alguém tenta provocar você e encontra reação, sente-se alimentado. Quando encontra silêncio firme, começa a questionar a própria postura. Provérbios ensina que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Isso não é sobre ignorância, é sobre autocontrole. Existe uma diferença entre silêncio passivo e silêncio estratégico. Silêncio passivo é medo, silêncio estratégico é escolha. O primeiro nasce da insegurança, o segundo nasce da confiança. Quando você age como se nada te afetasse, muitas vezes a melhor resposta é nenhuma. Não porque você não tenha argumentos, mas porque você entende que nem todo campo merece batalha. Napoleon Hill falava sobre manter a mente focada no propósito principal. Tudo que não contribui para esse propósito é distração. Pergunte a si mesmo: essa situação aproxima ou afasta do meu objetivo? Se afasta, por que investir energia? O homem imperturbável seleciona suas batalhas.
E essa seleção é sinal de maturidade. Carnegie compreendia que pessoas querem sentir importância. Quando você responde toda a provocação, você valida o ataque. Quando você permanece estável, você retira a recompensa emocional do outro. E aqui está algo profundo. O silêncio obriga o outro a confrontar a própria consciência. Sem sua reação, ele não tem onde apoiar a agressividade. Provérbios declara que o prudente retém as palavras. Reter não é reprimir. É avaliar o momento certo. Há poder em esperar, há poder em observar, há poder em não se mover enquanto os outros perdem equilíbrio. Mas atenção, silêncio não significa indiferença fria, significa domínio interno. Por dentro você analisa, você aprende, você decide. Por fora você permanece centrado. Esse contraste cria presença. Pessoas sentem quando alguém não está emocionalmente disponível para jogos. Elas percebem quando não conseguem manipular o estado de alguém. E aos poucos algo muda. Você deixa de ser alvo fácil. Napoleon Hill afirmava que líderes não se deixam governar por emoções passageiras. Eles pensam antes de agir, escolhem antes de falar, direcionam antes de reagir. Haja como se nada te afetasse e descubra o quanto do conflito ao seu redor era sustentado pela sua própria reatividade. No próximo bloco, vamos mergulhar na transformação final. Como converter ataques, críticas e desafios em combustível para crescimento estratégico. Porque o verdadeiro poder não está apenas em não reagir, está em usar cada evento como alavanca. Transformando ataques em alavanca. Existe um ponto em que você deixa de apenas resistir ao impacto e começa a utilizá-lo. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. A maioria das pessoas escuta essa frase como motivação. Poucas a utilizam como estratégia. Quando alguém critica você, duas coisas podem acontecer. Você pode se defender ou pode investigar. Se defender protege o ego. Investigar fortalece a mente. Provérbios ensina que a repreensão ao sábio o torna mais sábio ainda. Mas isso exige humildade controlada. Humildade não é submissão, é inteligência emocional aplicada. Dale Carnegie compreendia que pessoas dificilmente mudam quando são confrontadas de maneira direta. Mas quando você demonstra serenidade e maturidade, você cria contraste. E contraste gera respeito. Aqui está a virada que poucos fazem. Em vez de perguntar, por que estão me atacando? Pergunte, o que posso extrair disso? Se o ataque é injusto, ele revela mais sobre o outro do que sobre você. Se o ataque contém verdade, ele revela uma área de aprimoramento. Em ambos os casos, você ganha. A mente comum procura justiça imediata. A mente estratégica procura crescimento. Quando você age como se nada te afetasse, você cria uma distância emocional saudável entre o evento e sua identidade. Você entende que erro não é identidade. Crítica não é sentença. Fracasso não é definição. Napoleon Hill ensinava que homens de sucesso desenvolvem uma filosofia pessoal antes que o mundo imponha uma narrativa sobre eles. Se você não define quem é, o ambiente define. E ambientes são instáveis. Provérbios declara que o coração do sábio o conduz com prudência. Isso significa que ele não permite que emoções momentâneas ditem decisões permanentes. Imagine o seguinte cenário. Alguém tenta diminuir você em público. A expectativa é que você reaja, exploda, contra-ataque. Mas você permanece estável, olha nos olhos, responde com clareza, se necessário, ou simplesmente muda de assunto, sem tensão, sem agressividade, sem pressa. Nesse momento, algo invisível acontece. A hierarquia emocional se redefine. Quem precisava atacar revela insegurança. Quem permaneceu centrado revela força. E força real não grita, ela sustenta. Napoleon Hill compreendia que o autocontrole é a base da liderança.
Carnegie ensinava que influência nasce da habilidade de lidar com pessoas sem ferir o ego delas. E Provérbios mostra que aquele que domina o próprio espírito é mais poderoso do que aquele que conquista territórios. Territórios externos são instáveis. Território interno é soberania. Haja como se nada te afetasse, mas use tudo para evoluir. Essa é a diferença entre supressão e transformação. Supressão acumula tensão. Transformação gera crescimento. Você não ignora o mundo. Você interpreta o mundo com maturidade estratégica. E aqui está a revelação final. Quando você se torna verdadeiramente inabalável, as circunstâncias começam a mudar. Não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você deixou de reagir da mesma forma. Pessoas testam menos quem não reage, provocam menos quem não se abala, respeitam mais quem não implora validação. A estabilidade emocional se torna vantagem competitiva. E vantagem competitiva é rara. Agora reflita. Quantas decisões suas foram influenciadas por emoção descontrolada? Quantas oportunidades você perdeu por reagir cedo demais? Quantos relacionamentos foram desgastados por orgulho? Se este conteúdo fez você enxergar algo novo, escreva nos comentários. Eu escolho domínio. Isso reforça sua decisão publicamente. E se você deseja desenvolver uma mentalidade forte, estratégica e imperturbável, inscreva-se no canal. Aqui não alimentamos fragilidade. Construímos soberania interna. Lembre-se, o mundo sempre tentará provocar, mas apenas você decide se será movido. Haja como se nada te afetasse, e um dia nada afetará. A construção da identidade inatingível. Você não se torna imperturbável apenas controlando reações. Você se torna imperturbável quando constrói uma identidade tão sólida que nada externo consegue redefini-la. Napoleon Hill ensinava que pensamentos repetidos moldam crenças, e crenças moldam identidade. Se você repete internamente que é frágil, qualquer crítica confirma isso. Se você repete que está em evolução constante, qualquer desafio vira material de crescimento. O problema não está no que dizem sobre você, está no que você já suspeita sobre si mesmo. Provérbios declara que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa não é uma frase poética, é uma lei psicológica. Se sua autoimagem depende de aplauso, você será instável. Se depende de resultados imediatos, será ansioso. Se depende de comparação, será inseguro. Mas se depende de propósito, você se torna constante. Dale Carnegie observava que pessoas seguras não precisam provar superioridade, elas simplesmente agem. Existe algo silencioso em quem sabe quem é. Não há pressa em convencer, não há necessidade de impressionar. Não há urgência em responder cada ataque, porque a identidade já está definida internamente. Aqui está a pergunta decisiva. Quem você decidiu ser, independentemente das circunstâncias? Se alguém tenta diminuir você, isso altera sua direção. Se alguém duvida, isso enfraquece sua convicção. Se alguém critica, isso desmonta sua estrutura. Se sim, então sua identidade ainda está em construção externa. Napoleon Hill falava sobre propósito definido como eixo central da mente. Quando você sabe para onde está indo, pequenas turbulências não mudam o trajeto. Provérbios ensina que o justo permanece firme, mesmo diante da adversidade. Firmeza não é teimosia, é coerência, coerência entre valores e ações. Quando você age como se nada te afetasse, você está treinando seu sistema interno para não reagir a estímulos menores que seu propósito. Isso muda sua postura. Você começa a observar mais, falar menos, agir com precisão. Pessoas percebem consistência, e consistência constrói reputação. Reputação constrói influência. Influência nasce da estabilidade. Napoleon Hill compreendia que líderes verdadeiros não são aqueles que evitam críticas.
São aqueles que continuam avançando apesar delas. A identidade inatingível não é arrogante. Ela é silenciosamente confiante. Ela entende que erro faz parte do processo, que opinião é variável, que crescimento exige desconforto. E então algo poderoso acontece. Você deixa de reagir para proteger o ego e começa a agir para cumprir missão. Missão supera emoção. Propósito supera provocação. Convicção supera comentário. Quando isso se consolida dentro de você, agir como se nada te afetasse deixa de ser esforço, se torna natural. No próximo bloco, vamos revelar o erro mais perigoso que impede essa mentalidade de se consolidar. Porque muitos tentam parecer fortes, mas continuam vulneráveis internamente. E essa diferença define quem permanece e quem desmorona. O erro oculto de quem tenta ser forte. Existe um erro silencioso que destrói mais pessoas do que a crítica. É fingir indiferença enquanto está emocionalmente abalado por dentro. Napoleon Hill nunca ensinou repressão emocional. Ele ensinou transmutação. Existe uma diferença profunda. Reprimir é empurrar a emoção para o fundo. Transmutar é redirecionar a energia. Quando você tenta agir como se nada te afetasse, mas internamente está inflamado, você cria tensão acumulada. Essa tensão explode mais cedo ou mais tarde. Provérbios ensina que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas um coração cheio de ressentimento corrói silenciosamente. Você não precisa fingir que não sente, precisa decidir o que faz com o que sente. Dale Carnegie observava que muitas pessoas mantêm mágoas por anos, alimentando conflitos imaginários. Elas revivem conversas, reconstroem discussões, criam respostas perfeitas, tarde demais. Isso consome energia mental. E energia mental é recurso estratégico. Aqui está a verdade que poucos aceitam. Não é o ataque que destrói você, é a ruminação constante sobre ele. Enquanto você revive o ocorrido, você continua sendo afetado. Haja como se nada te afetasse, mas resolva internamente o que precisa ser resolvido. Napoleon Hill falava sobre controlar o estado mental dominante. Se você permite que irritação se torne dominante, ela molda decisões. E decisões moldam destino. Pergunte a si mesmo: estou buscando crescimento ou estou alimentando orgulho ferido? O orgulho quer revanche, a mente estratégica quer evolução. Provérbios declara que o insensato demonstra sua ira prontamente, mas o prudente a domina. Dominar não é negar, é compreender. Quando alguém tenta diminuir você, existe sempre uma escolha interna: absorver pessoalmente ou interpretar objetivamente. Interpretação objetiva pergunta: isso é fato ou opinião? Isso revela algo útil? Isso altera minha missão? Se a resposta for não, então descarte, mas descarte de verdade. Não carregue, não reviva, não dramatize. Pessoas emocionalmente frágeis confundem intensidade com força. Explodem e chamam isso de autenticidade. Reagem e chamam isso de coragem. Mas coragem real é permanecer centrado quando seria fácil perder o controle. Napoleon Hill entendia que autocontrole é requisito para liderança. Quem não lidera a si mesmo não sustenta influência. E aqui está o ponto crucial. Você não se torna inabalável porque o mundo parou de testar você. Você se torna inabalável porque parou de interpretar tudo como ataque pessoal. Esse é o divisor. No próximo bloco, vamos entrar na mentalidade dos homens que se tornaram praticamente imunes à crítica. Eles não apenas resistiam, eles usavam oposição como combustível. E essa mudança altera completamente sua trajetória. A mentalidade de quem cresce sob pressão. A maioria das pessoas quer reconhecimento. Os grandes aprendem a prosperar sob resistência. Napoleon Hill estudou homens que enfrentaram rejeição, escassez, humilhação pública. O que os diferenciava não era a ausência de oposição,
era a interpretação da oposição. Eles não perguntavam por que isso está acontecendo comigo. Perguntavam como isso pode me fortalecer. Essa mudança é sutil, mas transforma destino. Provérbios ensina que o ferro afia o ferro. Atrito não é punição, é refinamento. Quando alguém critica você, a pressão. Quando alguém duvida, a pressão. Quando alguém tenta impedir, a pressão. Mas pressão cria diamantes ou cria rachaduras. Tudo depende da estrutura interna. Dale Carnegie observava que críticas muitas vezes são tentativas mal formuladas de autoafirmação. Pessoas atacam quando se sentem pequenas, diminuem quando temem comparação. Quando você entende isso, para de personalizar. E quando para de personalizar, começa a utilizar. Napoleon Hill falava sobre persistência como característica essencial do sucesso. Persistência não é apenas continuar trabalhando, é continuar acreditando mesmo quando o ambiente sugere o contrário. Se alguém desacredita de você, isso pode ser combustível. Se alguém ridiculariza sua visão, isso pode fortalecer sua convicção, mas apenas se sua identidade estiver alinhada com propósito. Caso contrário, a oposição desestabiliza. Aqui está a diferença entre o homem comum e o estrategista. O comum quer ambiente favorável. O estrategista se fortalece em ambiente desafiador. Quando você age como se nada te afetasse, você reduz o poder psicológico da resistência externa. Sem sua reação, a pressão perde impacto emocional. E então, algo interessante acontece. Você começa a enxergar ataques como indicadores de progresso. Se ninguém reage ao que você faz, talvez você ainda esteja jogando pequeno. Provérbios declara que a disciplina produz sabedoria. Disciplina envolve suportar desconforto sem perder direção. E direção é tudo. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é como um imã. Ela atrai aquilo que mantém como pensamento dominante. Se seu pensamento dominante é medo de crítica, você viverá evitando exposição. Se é propósito definido, você seguirá mesmo sob oposição. Pressão revela estrutura. Se você quebra facilmente, precisa fortalecer base. Se você permanece estável, está evoluindo. Haja como se nada te afetasse. Mas use cada resistência como treino mental, porque o mundo nunca deixará de testar você. A diferença é que, em determinado momento, você começa a desejar desafios, não por arrogância, mas porque sabe que cada obstáculo superado aumenta sua capacidade. No próximo bloco, vamos aprofundar o elemento mais raro dessa mentalidade: autoconfiança construída, não imaginada. Porque agir como se nada te afetasse exige uma base que poucos estão dispostos a construir. Autoconfiança, construída, não imaginada. Muitos repetem afirmações, poucos constroem competência. Napoleon Hill falava sobre fé aplicada, mas fé, na sua forma mais poderosa, nasce da evidência acumulada. Você não se torna inabalável apenas repetindo que é forte. Você se torna inabalável quando cria provas internas de que suporta pressão. Provérbios ensina que os planos bem elaborados conduzem à fartura. Isso implica preparo, disciplina, consistência, autoconfiança real. Não é barulho, é memória. Memória de desafios enfrentados, memória de dificuldades superadas, memória de momentos em que você poderia ter recuado e não recuou. Dale Carnegie observava que segurança social nasce de preparação. Quem se prepara, fala com firmeza. Quem improvisa, vive tenso. Aqui está o erro de muitos. Querem parecer imperturbáveis sem desenvolver estrutura interna. Mas estrutura nasce de prática. Se você evita situações desconfortáveis, continuará sensível. Se você enfrenta gradualmente o desconforto, sua tolerância aumenta. Napoleon Hill estudou homens que falharam repetidas vezes antes de vencer. Cada fracasso, quando interpretado corretamente, ampliava a capacidade psicológica deles. Eles não se tornaram fortes por acaso, foram moldados por resistência.
Provérbios declara que o prudente vê o perigo e se prepara. Preparação reduz vulnerabilidade. Quando você sabe que está preparado, críticas perdem impacto. Quando você sabe que está evoluindo, opiniões externas perdem peso. Pergunte a si mesmo com honestidade: estou buscando aprovação ou estou buscando competência? Aprovação é volátil, competência é acumulativa. Quando você investe tempo em se tornar melhor, silenciosamente melhor, algo muda. Você começa a confiar em si, não porque alguém elogiou, mas porque você sabe o quanto treinou. Haja como se nada te afetasse, mas sustente essa postura com evolução constante. A mente frágil precisa de validação. A mente preparada precisa apenas de direção. Napoleon Hill dizia que pensamentos dominantes moldam destino, mas pensamentos fortes precisam ser sustentados por ações coerentes. Sem ação, autoconfiança vira fantasia. Com ação, ela vira blindagem. E aqui está a transição final. Quando você combina propósito claro, preparo constante e domínio emocional, você se torna difícil de desestabilizar, não porque nada dói, mas porque você sabe que suporta. No próximo bloco, vamos entrar na consolidação definitiva dessa mentalidade. O momento em que agir como se nada te afetasse deixa de ser técnica e se torna natureza, quando o autodomínio se torna natureza. No início, agir como se nada te afetasse exige esforço. Você precisa se lembrar de respirar, precisa conter impulsos, precisa filtrar pensamentos, mas chega um ponto em que isso deixa de ser esforço, se torna identidade. Napoleon Hill ensinava que qualquer hábito mental repetido com intensidade emocional suficiente se torna permanente. Isso significa que a estabilidade pode ser treinada. E aquilo que é treinado com constância se transforma em padrão automático. Provérbios declara que o homem sábio edifica sua casa sobre fundamentos sólidos. Fundamento não aparece, mas sustenta tudo. Quando você repete o processo de observar antes de reagir, interpretar antes de julgar, escolher antes de responder, você fortalece um circuito interno de domínio. Dale Carnegie compreendia que a maioria das pessoas vive em estado reativo constante. São conduzidas por estímulos externos, mudam de humor conforme o ambiente, oscilam conforme a opinião alheia. Mas o homem centrado cria estabilidade própria, e estabilidade é magnética. Pessoas confiam em quem não se desestabiliza com facilidade. Respeitam quem não entra em conflito por impulso. Seguem quem transmite segurança silenciosa. Aqui está a transição invisível. No começo, você age como se nada te afetasse para construir força. Depois de um tempo, nada realmente afeta da mesma forma. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque sua estrutura ficou mais densa. Napoleon Hill afirmava que a mente é moldável, mas apenas para aqueles que a disciplinam. Disciplina não é repressão, é direção. Quando você direciona sua energia para crescimento em vez de reação, você acumula poder psicológico. E poder psicológico gera clareza. Você começa a perceber padrões que antes não via. Enxerga insegurança onde antes via ameaça. Enxerga projeção onde antes via ataque. Provérbios ensina que a sabedoria traz tranquilidade. Tranquilidade não é passividade, é lucidez. Você não se torna indiferente, se torna seletivo. Seletivo com o que absorve, seletivo com o que responde, seletivo com o que permite ocupar espaço na mente. E então algo definitivo acontece. Sua presença muda. Você entra em ambientes sem necessidade de provar nada. Escuta mais do que fala. Responde com precisão, não com emoção. E quem observa percebe, não há tensão, não há necessidade de defesa constante, há estabilidade. Haja como se nada te afetasse. Repita, pratique, internalize. Até que não seja mais estratégia, seja natureza. Agora, antes de encerrarmos essa jornada, preciso deixar algo claro. Ser inabalável não significa não sentir.
significa não ser governado pelo que sente. E isso é liberdade. Se este vídeo despertou em você uma decisão interna, escreva nos comentários: eu escolho soberania. Isso reforça sua identidade. E se você quer continuar desenvolvendo uma mente estratégica, disciplinada e inatingível, inscreva-se no canal. Aqui não treinamos reatividade, treinamos domínio. Lembre-se, o mundo continuará testando, mas você não é obrigado a reagir. Haja como se nada te afetasse e torne-se alguém que nada pode controlar. O homem que não pode ser manipulado. Existe algo que ninguém admite em voz alta. A maioria das pessoas é manipulável, não por falta de inteligência, mas por falta de domínio emocional. Napoleon Hill entendia que quem controla a própria mente é difícil de conduzir por forças externas, mas quem vive reagindo é previsível, e previsibilidade é fraqueza estratégica. Se alguém sabe que pode provocar você e obter reação, essa pessoa tem acesso ao seu sistema nervoso. Ela aperta um botão, você responde. Isso não é força, é condicionamento. Provérbios ensina que o homem que não governa o próprio espírito é como cidade sem muros. Sem muros significa vulnerável, aberta a qualquer invasão. Dale Carnegie observava que muitas discussões nascem do desejo inconsciente de ter razão. Mas o desejo de ter razão é muitas vezes apenas medo de parecer inferior. Quando você precisa provar constantemente que está certo, você está defendendo algo frágil. O homem inabalável não sente urgência de convencer, ele sabe. E saber internamente elimina a necessidade de provar externamente. Aqui está a mudança crítica. Quando você age como se nada te afetasse, você interrompe o ciclo de manipulação emocional. A provocação morre sem resposta. A tentativa de intimidação perde força. A crítica maliciosa não encontra resistência. Sem resistência, não há confronto. Sem confronto, não há combustível. Napoleon Hill dizia que o autocontrole é a base da autodeterminação. Sem autocontrole, você reage ao ambiente. Com autocontrole, você molda o ambiente. Observe líderes silenciosos. Eles não se apressam para responder acusações. Não se desesperam para defender reputação. Não entram em conflito por orgulho. Eles escolhem timing. Timing é poder. Provérbios declara que há tempo para falar e tempo para calar. Saber a diferença exige maturidade. E maturidade é construída sob pressão. Quando alguém tenta desestabilizar você e falha, algo muda na dinâmica. A pessoa percebe que não possui acesso direto às suas emoções. E quem não consegue acessar suas emoções, não consegue manipular suas decisões. Essa é a verdadeira liberdade. Você pode ouvir críticas sem absorver desprezo. Pode receber opiniões sem perder identidade. Pode enfrentar oposição sem alterar propósito. Haja como se nada te afetasse. Não como postura teatral, mas como disciplina interna, a disciplina de escolher suas reações. E quando isso se consolida, você se torna raro. Raro porque a maioria ainda vive à mercê de estímulos. No próximo bloco, vamos revelar o impacto dessa mentalidade na sua trajetória de sucesso. Porque imperturbabilidade não é apenas defesa, é vantagem competitiva. O autodomínio como vantagem competitiva. Ambientes competitivos não são vencidos apenas por talento, são vencidos por estabilidade. Napoleon Hill deixou claro que a diferença entre quem começa e quem permanece está na persistência sob pressão. Pressão revela a estrutura emocional. Quando você perde o controle diante de críticas, transmite insegurança. Quando mantém postura firme, transmite liderança. Liderança não é volume de voz, é consistência de comportamento. Dale Carnegie compreendia que pessoas decidem confiar em quem demonstra equilíbrio. Ninguém segue alguém instável. Provérbios afirma que o sábio é tardio em irar-se e grande em entendimento. Entendimento exige pausa, e pausa
exige domínio. Em negociações, quem reage primeiro perde margem. Em conflitos, quem eleva o tom primeiro perde autoridade. Em disputas, quem demonstra descontrole primeiro revela fraqueza. Controle emocional cria vantagem silenciosa. Pense estrategicamente. Se você sabe que o outro tentará provocar para obter reação, sua serenidade se torna escudo e arma ao mesmo tempo. Napoleon Hill estudou homens que foram ridicularizados antes de serem reconhecidos. O que os manteve firmes não foi apoio externo, foi convicção interna. Convicção reduz ruído. Quando você sabe para onde está indo, distrações diminuem, provocações perdem importância, comentários deixam de ser obstáculos. Provérbios ensina que planos firmes conduzem ao êxito. Planos firmes não são emocionais, são racionais. A mente reativa desperdiça energia respondendo ao irrelevante. A mente estratégica conserva energia para o essencial. Essa diferença muda resultados. Imagine dois homens igualmente competentes. Um reage a cada crítica, outro observa, ajusta o que for necessário e segue. Quem você acha que avança mais rápido? Imperturbabilidade reduz desgaste mental, reduz conflitos desnecessários, reduz decisões impulsivas. E decisões impulsivas são responsáveis por grande parte dos fracassos silenciosos. Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina é o primeiro passo para qualquer forma de poder pessoal. Sem autodisciplina, talento se perde. Com autodisciplina, talento se multiplica. Haja como se nada te afetasse. Não para parecer superior, mas para preservar clareza. Clareza permite enxergar oportunidades onde outros veem afronta. Permite perceber estratégia onde outros enxergam ataque. Quem domina a própria mente opera em nível diferente. No próximo bloco, vamos tocar em algo ainda mais profundo. O impacto dessa mentalidade nos seus relacionamentos e na forma como o mundo passa a reagir a você. Quando o mundo começa a reagir diferente a você, sua estabilidade emocional altera o comportamento das pessoas ao seu redor. Não por mágica, por percepção. Dale Carnegie entendia profundamente a natureza humana. Ele sabia que as pessoas testam limites, observam reações, medem segurança. Quando alguém percebe que pode provocar você facilmente, cria um padrão. Quando percebe que não consegue desestabilizar, ajusta o comportamento. É assim que respeito nasce. Napoleon Hill estudou líderes que enfrentaram oposição constante. O que consolidou a autoridade deles não foi a ausência de críticas, foi postura consistente diante delas. Consistência constrói reputação. Provérbios ensina que a resposta branda desvia o furor, mas há algo ainda mais profundo. A serenidade constante inibe o ataque antes mesmo que ele aconteça. Quando você deixa de reagir impulsivamente, as pessoas começam a prever que não obterão drama. Sem drama, o conflito perde atratividade. Pessoas inseguras buscam reação para se sentirem poderosas. Quando não encontram reação, perdem interesse. Você muda a dinâmica sem dizer uma palavra. Outro efeito surge. Pessoas maduras passam a confiar mais em você. Confiança nasce da previsibilidade positiva, não da intensidade. Se hoje você explode e amanhã está calmo, gera incerteza. Se mantém postura estável independentemente da pressão, transmite segurança. Napoleon Hill falava sobre a mente dominante. A mente dominante influencia ambientes. A mente reativa é influenciada por ambientes. Qual das duas você está exercendo? Provérbios afirma que o homem prudente conquista estima pelo seu discernimento. Discernimento é a capacidade de responder proporcionalmente. Nem exagero, nem omissão covarde. Proporção. Quando você age como se nada te afetasse, aprende a dimensionar corretamente os eventos. Uma crítica não vira ataque pessoal. Um erro não vira fracasso definitivo. Uma discordância não vira guerra.
Essa maturidade emocional transforma relacionamentos, discussões diminuem, conflitos perdem intensidade, respeito aumenta e algo silencioso começa a acontecer, você passa a ser visto como referência. Não porque busca isso, mas porque transmite estabilidade. Pessoas observam quem não se deixa levar por impulsos, observam quem mantém clareza sob tensão. Napoleon Hill entendia que liderança não é imposta, é reconhecida. Reconhecimento nasce da diferença visível de postura. Haja como se nada te afetasse, e o mundo começará a ajustar o tom diante de você. No próximo bloco, vamos consolidar essa mentalidade em um princípio definitivo. Algo que você poderá carregar como regra interna permanente. O princípio da soberania interna. Nada externo possui poder inerente sobre você. O poder surge quando você concede significado. Napoleon Hill construiu toda a sua filosofia sobre um fundamento simples e brutal. Pensamentos dominantes moldam realidade. Se o pensamento dominante for ofensa, você viverá ofendido. Se for escassez, viverá limitado. Se for propósito, viverá direcionado. Provérbios ensina que guardar o coração é essencial, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar não significa isolar-se, significa proteger a interpretação. Interpretação é o ponto central de tudo o que discutimos. O evento acontece, você interpreta, a emoção surge, a ação segue. Quem controla a interpretação, controla o desfecho. Dale Carnegie entendia que muitas tensões poderiam ser evitadas se as pessoas simplesmente não levassem tudo para o campo pessoal. Mas o ego insiste em transformar tudo em ataque. A soberania interna começa quando você separa fato de narrativa. Fato: alguém discordou. Narrativa frágil: estão me desrespeitando. Fato: você cometeu um erro. Narrativa frágil: sou incapaz. Fato: alguém criticou seu projeto. Narrativa frágil: não sou bom o suficiente. A mente disciplinada interrompe a narrativa automática. Napoleon Hill dizia que você pode escolher seus pensamentos com a mesma precisão que escolhe palavras. Isso exige prática consciente. Quando algo tenta afetar você, pergunte silenciosamente: isso ameaça meus valores ou apenas meu orgulho? Se for orgulho, deixe morrer. Se for valor, responda com firmeza, não com emoção. Provérbios declara que o sábio domina o espírito. Dominar é governar. Governar é decidir. Você decide o que entra, você decide o que permanece, você decide o que sai. Essa é soberania. Haja como se nada te afetasse, mas internamente esteja atento, aprenda, ajuste, cresça. A diferença entre indiferença e soberania é consciência. Indiferença ignora, soberania filtra. Quando você consolida esse princípio, algo definitivo acontece. Você deixa de reagir ao mundo e começa a agir a partir de si. No próximo bloco, vamos encerrar essa jornada com uma síntese poderosa, uma decisão, uma postura, um compromisso interno, a decisão que muda sua postura. Para sempre, chega um momento em que conhecimento deixa de ser reflexão e se torna escolha. Você pode continuar reagindo como sempre reagiu, ou pode assumir soberania emocional. Napoleon Hill defendia que toda mudança real começa com uma decisão definitiva, não uma intenção vaga, uma decisão. Enquanto você tolerar ser facilmente afetado, continuará vulnerável. Enquanto permitir que opiniões ditem seu estado interno, continuará instável. Provérbios ensina que o homem prudente governa seus caminhos. Governar é assumir responsabilidade, não pelo que fazem com você, mas pelo que você faz com o que fazem. Dale Carnegie compreendia que maturidade emocional é rara. A maioria prefere vencer discussões a preservar relacionamentos. Prefere provar um ponto a manter equilíbrio. Mas quem escolhe domínio entende que nem tudo merece resposta. Algumas críticas revelam inveja. Algumas opiniões revelam ignorância.
Alguns ataques revelam insegurança. Absorver tudo isso como verdade é falta de filtro. Haja como se nada te afetasse, não porque o mundo seja irrelevante, mas porque sua direção é maior que qualquer provocação. Relembre o que construímos aqui. Você aprendeu que interpretação define emoção, que silêncio pode ser estratégico, que aprovação é prisão invisível, que pressão pode ser combustível, que autoconfiança nasce de preparo, que soberania interna muda a forma como o mundo reage a você. Agora resta apenas uma pergunta. Você continuará sendo conduzido por estímulos ou começará a conduzir sua própria mente? Napoleon Hill acreditava que homens extraordinários são aqueles que controlam seus pensamentos sob qualquer circunstância. Provérbios confirma que dominar o espírito é maior que conquistar territórios. Carnegie demonstrou que equilíbrio constrói influência. Nada disso é teoria distante, é prática diária. Na próxima crítica, observe. Na próxima provocação, respire. Na próxima discordância, escolha. Escolha não ser governado. Se este conteúdo provocou uma mudança real dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho domínio. Declare sua decisão. E se você quer continuar desenvolvendo mentalidade forte, estratégica e inabalável, inscreva-se no canal. Aqui nós não treinamos reação, treinamos poder interno. O mundo continuará testando você. Mas a partir de hoje, o teste não é sobre o que fazem, é sobre quem você decidiu ser. Haja como se nada te afetasse e construa uma mente que nada pode controlar.